por que que você acha que você é tão boicotado nas eleições para prefeito? Porque, assim, você, com a sua experiência lá, você já viu de umas 3, 4 vezes que você tentou, e seu nome sempre dispara na frente, eu acho que até por causa da sua fama, então que ajuda pra caramba, você tá sempre ali com o povo, etc. E também você já ouviu sempre, até seus adversários falando de você, que é um cavalo paraguaio. Que você sempre larga no começo e depois cai e acontece as coisas que você já falou aqui. Você acha que por que tem esse medo de você assumir a prefeitura? Porque sempre te sacaneiam na hora H, mesmo seu nome ali, tipo, ó, tá faltando um debate, aparece isso daí, ó, falou que colocou 2 milhões na conta. Por que você acha que sempre os holofotes vai pra cima de você? Então, vamos lá. Primeiro, para você fazer uma eleição majoritária, e falando da Prefeitura de São Paulo, nós estamos falando do maior orçamento, né, de todas as prefeituras do país, falando de orçamento de 80 bilhões por ano, é maior do que muitos estados brasileiros, do Ah, que a caraca. maioria dos estados brasileiros. É uma eleição que chama atenção. Para você começar uma eleição, você precisa ter vários partidos políticos te apoiando. Por quê? Você precisa de tempo de televisão. Quanto mais tempo de televisão você tiver, mais você vai propagar o que você pretende fazer, Hoje em dia já não né. precisa tanto, né, com Mas a não, internet. mas, veja, a única exceção à regra foi a primeira eleição do presidente Bolsonaro. Que é uma regra que vai ficar para o futuro, você vai Tá, ver. mas por quê? Por quê? Porque ele se fez nas redes sociais. Por causa da facada. A Você acha que a facada facada a ali facada eu já conversei isso várias vezes com ele. hum. A facada deu a ele centenas de horas de televisão. Mas Celso, antes da facada, ele já levava Sim, multidão para sim, os lugares sim. pela Não, internet. sim, claro, mas veja, a facada deu uma exposição para ele na televisão, que ainda é muito importante, não é só a internet. Deu uma exposição muito grande, né. Ele não foi para os debates. Porque Ele não precisava. não podia, não Ah, tinha não, no como na ir. depois da facada sim. Não tinha como Ok. ir, não tinha como ir nos debates por causa da facada, né. E ganhou a eleição. Então um ponto fora da curva, é diferente, né. Na segunda eleição dele, ele teve que enfrentar, a máquina, é outros 500, é diferente. Então, para considerar o seguinte, você vai para uma eleição majoritária, você tem que ter a maior quantidade de partidos possíveis. Para você ir para uma eleição majoritária e ter vários partidos políticos, você senta com os partidos, eles dizem assim: "Olha, eu preciso de estrutura para eleger meus vereadores". E aí você precisa de dinheiro, e eu sou uma pessoa que não aceita coisa errada, então eu não tenho dinheiro. Então eu já não vou de cara ter vários partidos políticos do meu lado, nem dinheiro, nem a máquina, porque outra situação seria eu ter a máquina e distribuir, espaços dentro da máquina, ou seja, Cargos. secretarias, cargos, etc e tal. Então não tendo isso, eu também não tenho uma quantidade grande de partido. Então eu saio geralmente com um ou 2 partidos do meu lado. Foi o que aconteceu sempre. Com isso de televisão. Quando eu começo a ser atacado, e porque eu estou em primeiro lugar, eu sou atacado por todos, eles vão desconstruindo a minha imagem numa eleição. Se eu tivesse bastante tempo de televisão, eu teria condição de contra-atacar. Se eu começar a contra-atacar, como eu tentei fazer, né, nas eleições minhas, eu não tenho espaço para dizer para quem eu venho. Para que o Celso está fazendo? Ele vem para cá para quê? O que ele quer fazer pela cidade? Eu não tenho. Ou eu tenho mais espaço para me defender, ou eu tenho espaço para falar do que eu pretendo fazer. Então você precisa de uma estrutura grande para uma candidatura majoritária. Eu prefiro não negociar. Eu prefiro não prometer. Porque se eu prometo tudo antes da eleição, quando eu chegar no governo, eu vou ter tudo Pagar a loteado. dívida. Vou estar com o governo loteado. Eu vou governar do jeito que eu gostaria? Do Pensando na jeito que você população? gostaria, acho que não. Não, não vou. Não vou. Porque eu vou ter que dar satisfação para todo mundo. Então, para eu ganhar uma eleição majoritária, eu precisaria da população toda pensando assim, independente de tempo de televisão, independente do que o Celso tem, de material de campanha que eu não tenho muito, etc e tal,
vamos votar no Celso, porque a gente quer experimentar. Senão, o terno é o cavalo paraguaio. Eu saio lá em cima estourado, né? Mas não tenho estrutura, não vou conseguir me manter. Essa é a questão. Né? Esse é o jogo democrático, político. É assim que funciona, né? Você precisa de estrutura, você precisa dos partidos, você precisa de tempo de televisão, você precisa de um bom marqueteiro. Um bom marqueteiro custa muito caro. Milhões. Né? Às vezes, por exemplo, numa das minhas eleições, que eu tinha 2 milhões para fazer a campanha de prefeito, né? Tem gente que fechou a campanha com 40 milhões. Aí eu pergunto para você, Alan, dá para competir? É a mesma coisa que eu sair com o Fusquinha querendo ganhar de uma Porsche. Não vai, eu não vou correr mais. Eu posso mexer no motor do Fusquinha, preparar o motor do Fusquinha, etc. Tal. Ele não tem cilindro suficiente, por mais que ele seja preparado, com um cilindro grande para poder me dar um arranque que uma Porsche tem. Mas às vezes a gente já viu aí histórias na eleição que muita gente gastou a Porsche e perdeu pro Fusca. Pontos fora da curva, não são simples assim. Não são simples. Para a eleição... Geraldo que diga. Geraldo Alckmin que diga. Para uma eleição... o Geraldo Alckmin, nas campanhas dele, meu amigo, o Geraldo nas campanhas dele, para governador, ele tinha estrutura. Não, para governador sim, mas quando ele tentava um pulo maior, presidência, tinha estrutura... E ainda tinha estrutura. Tinha estrutura. E perdia, às vezes, para você que com menor. É verdade. É isso que eu tô falando. Não, é verdade. Ele tinha estrutura, mas também quem concorreu para ele para a presidência da República tinha estrutura. Não era só ele que tinha estrutura. Ali era uma força de ambos os lados. Né? Sim, mas o que eu digo é assim, quando você pega ali no começo, antes de os dois nomes para... Às vezes ele nem passou para a segunda fase. E você olha assim, gente menor do que ele. Mas isso aconteceu comigo. Eu saí sempre em primeiro lugar nas pesquisas, né? Mas é difícil você... Não, entendo. É difícil você ir contra o sistema. Você quer sair na próxima? Não tô pensando em ser candidato a prefeito, não. Olha, isso aqui tá gravado. Olha, você vai ver depois. Olha, eu vou te falar uma coisa. O que minha família já sofreu com essas minhas candidaturas, eu não quero ver mais. Mas você não quer mais sair nenhuma vez, Celso? Não. Celso. Não. Pra prefeito, não. Ah! Pra prefeito, não. Governador, assim, a gente corre atrás. Pode ser. Mas pra prefeito, não. Pra prefeito, não. Até porque tem um outro detalhe. Por mais que você seja honesto aqui em cima, embaixo, em 4 paredes, tem muita coisa errada. Porra! E eu não serve pra mim sair da prefeitura com 100, 200 processos nas costas. Não serve. Se eu for prefeito, né, da cidade de São Paulo, eu vou estar o tempo todo levando para a delegacia de polícia quem fizer coisa errada, porque eu não vou aceitar, para o Ministério Público também. Mas você não consegue controlar. Num orçamento de 80 bilhões por ano, você consegue controlar o que estão gastando? Não é nem. Né? Quantos ordenadores de despesa tem em São Paulo? Só na administração direta, 60. Por volta de 60. A última vez que eu vi eram 59 ordenadores de despesa. Nas empresas públicas, tem mais uns 30. São pessoas que podem assinar um gasto do que eu construí na minha vida toda. Não, melhor. 30, 40 vezes o que eu construí na minha vida toda. E a primeira coisa, quando alguma coisa sai errada, é bloquear os bens do prefeito. Então você precisa... Primeira coisa que você vai fazer, você ganha a eleição, tira tudo do teu nome. E fecha a conta bancária. Porque o que você tiver vai ser bloqueado. Aí você vai falar, é injusto? Não. O Ministério Público está fazendo o trabalho dele. E eu sou fã do Ministério Público. Né? Alguém aprontou alguma coisa. Foi um secretário, foi o secretário adjunto, foi o ordenador de despesa que está no 4º escalão. Alguém aprontou alguma coisa. Então, quem que você pega? Quem tem o mandato. Então, os prefeitos que saíram de São Paulo, não vou citar nome aqui, tem prefeito que saiu com 200 processos nas costas. Aí eu pergunto pra você, eu mereço isso? Sendo honesto? A minha família merece isso? Não. Mas, não. Então eu vou deixar essa questão para outros que queiram enfrentar isso, que queiram
depois que saem da prefeitura, ficar aí 15 anos, 20 anos respondendo os processos, para mim não serve. Eu entendo, mas assim, sabe por que eu acho que a galera topa? Entendo que você nunca ia topar isso mesmo, mas é porque no Brasil o cara corre esse risco que você tá falando, dele ter os bens bloqueados, etc., mas compensa. No Brasil você sabe que compensa. A gente viu Pra mim não recentemente aí... compensa. Não tô falando pra você, mas eu tô falando... Vamos falar Brasil. Se eu fosse fazer coisa errada, talvez você tivesse razão. Não Mas você. como eu não faço coisa errada... Não falei você. Eu entendi você. Eu tô falando, vamos falar... Por que os caras fazem isso? A gente tá falando no geral. Você já falou que você não quer... Você já explicou seus motivos, mas por que os caras... Porque é difícil entender o cara querer topar ser prefeito, fazer essas coisas, que nem você falou, que você vai ver que vai ter um monte de uma cadeia embaixo de você fazendo coisa errada, que depois você vai se foder seu rabo lá na frente. Mas a gente vê no Brasil que compensa. Você vê o cara que é do crime, que tem um helicóptero, que depois o helicóptero é usado pela polícia. De repente chega uma notificação, a polícia tem que devolver o helicóptero pro bandido, aí não sei o que lá. Aí o cara que tava preso, que ficou, sei lá, 5, 7 meses, não sei o que lá, todos os bens bloqueados, a gente sai lá, 200 milhões, ele sai daqui 7 meses e os 200 milhões volta pra conta dele. É por isso que a o Brasil... gente fechou bem esse cerco. Hoje, produto oriundo do narcotráfico é apreendido, já é disponibilizado rapidamente, né, para A polícia... polícia, para a Receita Federal, né, Mas o helicóptero acabou de devolver semana passada aí. Pois é, mas, mais uma vez, é um caso fora da curva, né? Sim, mas... Eu não conheço o processo, a gente precisa ler o processo, até da parte da gente fazer um julgamento sem ler, né, o processo e entender o que aconteceu. Porque, veja bem, às vezes o helicóptero não pertence ao bandido. Às vezes é uma locação, às vezes é um leasing, né? Então você precisa ver o que aconteceu e precisa ler o processo para ver se quem é responsável pelo helicóptero tinha conhecimento do que estava sendo feito. Agora, se existe, né, uma ligação, né, não tenha dúvida de que muitos e muitos e muitos têm sido leiloados, têm sido disponibilizados para as forças policiais, mas uma quantidade absurda de equipamentos de todos os tipos, de uma aeronave até veículos, computadores, tablets, celulares e uma série de outras coisas. Agora, é o que está o negócio. A sociedade tem que cobrar, né? Não adianta você querer apagar o fogo da mata toda, né? O único passarinho com você. um pouquinho de água no bico e jogando em cima. Mas se todo mundo se unir, a gente consegue.